Prezados e prezadas estudantes do bacharelado em teologia e da licenciatura em filosofia, boa tarde! Aqui é o professor Valdir Borges. Nós já estamos no terceiro tema. Vocês lembram como é que foi? Só lembrando um pouquinho. 0 foi, a gente fez um esquema geral, um esquemão da história da filosofia antiga. Depois nós vimos a unidade 1. As origens gregas do pensamento ocidental. Qual a gênese, a natureza e o desenvolvimento da filosofia? Nós vimos, né? E vimos também a contextualização histórico-social da filosofia, gênese e natureza da filosofia antiga. Depois, por último, nós vimos a fundação do pensamento filosófico, os naturalistas pré-socráticos. Ser, natureza, arqué, o princípio, né? A polis, a filosofia, a questão do princípio, ser, não ser, qual é o princípio e como desse princípio se originam as coisas. Vimos os monistas, os pluralistas, os ecléticos, vimos um pouco em sala de aula e um pouco nós vimos via Blackboard. E hoje, para modificar um pouquinho, nós vamos então iniciar a nossa temática 3, os sofistas e a descoberta do homem. Vocês podem olhar lá no vosso plano de ensino. Se vocês quiserem acompanhar também, podem pegar o livro de História da Filosofia Antiga, volume 1 da Paulo, 2003, do Giovanni Reale e Dario Antiseri. O que eu vou explicar na aula de hoje, 24 de março, e na aula de amanhã, 25 de março, o próximo vídeo que eu farei, estão nas páginas, entre as páginas 70 e 90 do referido livro. Então é muito importante, vamos ver uma introdução geral, este passo importante do cosmos para o antropos, ou seja, do mundo para o homem. E é muito importante nós, como é que se diz, nós reconsiderar os sofistas. Os sofistas foram tão atacados, mas no século XX eles foram requalificados. E claro que Sócrates é bastante, a gente sempre, Sócrates é aquele que nos ajuda, né, conhece-te a ti mesmo, a essa passagem do cosmos para o antropos. Mas o chute inicial se deve aos sofistas. A sofística é que produziu esse deslocamento do eixo da pesquisa filosófica, do cosmos para o antropos, do mundo para o homem. Os sofistas é que constituem este elo essencial na história do pensamento grego. Foi somente no século XX que pesquisadores descobriram o valor da sofística, o valor dos sofistas. Pois pelas informações que nós tínhamos de Platão ou de Aristóteles, havia uma certa depreciação dos sofistas. Né? Sofista significa sábio, especialista no saber, no que tange ao homem e a sua posição na sociedade. Como que eles deslocam, então, o interesse da natureza para o interesse do homem? Eles são conhecidos como os inovadores desse deslocamento de eixo, desta nova problemática filosófica. O seu período é conhecido como o período humanista da filosofia grega. Esse deslocamento do eixo da pesquisa deve-se a duas causas principais. Não esqueçam, causas filosóficas e causas sociopolíticas. As causas filosóficas, por sofistas, não estavam aceitando satisfatoriamente as respostas da questão do princípio dada pelos filósofos da natureza. Tanto monistas como pluralistas. Eles achavam insatisfatórias aquelas respostas dos princípios e de como derivam as coisas. E a segunda questão é a questão sociopolítica. Há uma crise na aristocracia e há uma ascensão da nova classe social. Quem é essa nova classe social? O demos, o povo, né? E os sofistas objetivavam, então, preparar e educar os homens para a vida política, com novas ideias, novos instrumentos, produzindo uma verdadeira revolução e deslocando a reflexão filosófica da physis, do cosmos, da natureza, para o homem, o antropos, e a vida do homem pertencente à sociedade.
Por isso, eles iniciam o chamado período humanista da filosofia antiga, onde a ética, a política, a arte, a retórica, a língua, a religião, hoje diríamos a isso tudo, hoje nós chamamos cultura geral do homem, né? O radical deslocamento do eixo de interesse deve-se à filosofia da physis, que aos poucos ela esgotou todas as possibilidades. E o pensamento físico chegava aos seus limites extremos. Outro motivo foram as causas sociopolíticas, pois no século V a.C., lembra quando Pitágoras cunhou a palavra filosofia? Há diversos fermentos sociais, fermentos econômicos, ebulição cultural, que impulsionaram e favoreceram o desenvolvimento da sofística. As principais mudanças sociopolíticas que favoreceram o nascimento da sofística foram a crise da aristocracia, o crescimento do poder do povo, do demos. A ampliação do comércio em Atenas trouxe um grande afluxo de estrangeiros. Novas ideias, se ampliam os horizontes. Esses estrangeiros trazem novas ideias, novas experiências, começam a comparar os seus usos e costumes com os usos e costumes gregos e as leis helênicas com as leis gregas. E então a antiga areté, as virtudes, entra em crise, com a crise da aristocracia. Aquilo que era considerado de nascença, né, que se nascia virtuoso, foi questionado. O que era considerado eternamente válido não tem mais valor em outros meios e circunstâncias. Se constitui então a premissa do relativismo. No meio desta conturbada situação, os sofistas dão forma e voz e assumem posições na sociedade. Cooptam a atenção dos jovens, respondendo às reais necessidades do momento, pois os jovens estavam insatisfeitos com os valores tradicionais da velha geração. Difundiram então a cultura e tornaram essa difusão uma profissão, percorrendo diversas cidades e estados em sua liberdade de espírito e crítica à tradição, cooptando assim a atenção dos jovens. Os principais grupos sofistas que nós temos são os seguintes. Todos eles têm a mesma finalidade, mas eles se distinguem em 4 grandes grupos. O primeiro grupo sofista são os grandes e famosos mestres Protágoras, Górgias e Pródigo, que eu verei os mesmos ainda na aula de hoje, dia 24 de março. E para o dia 25 de março, na aula de amanhã, veremos os eríticos, o segundo grupo, os políticos sofistas, o terceiro grupo, e a corrente naturalista da sofística. Então vamos lá. Já enunciamos e elencamos os 4 grupos. Os grandes e famosos mestres, Protágoras, Górgias e Pródigo. Depois os eríticos. Depois os políticos sofistas. E a corrente naturalista da sofística. Então vamos primeiro nos deter na aula de hoje, dia 24 de março, aos grandes e famosos mestres. Principalmente Protágoras, Górgias e Pródigo. Primeiro, Protágoras. Protágoras de Abdera. Viveu mais ou menos o nascimento dele é mais ou menos entre 491 e 481 a.C. Não sabemos realmente o seu falecimento. Ele é muito importante porque no início da Idade Moderna, final da Idade Média, voltou-se a usar essa célebre frase de Protágoras, de Abdera. O indivíduo é a medida de todas as coisas. Este é o que impulsionou o início da Idade Moderna. Né? O homem é a medida de todas as coisas. Logo, também o homem, né, o indivíduo é a medida do bem e do mal. É a medida do verdadeiro e do falso. Está vinculado esta célebre frase, o indivíduo é a medida de todas as coisas, também ao critério do útil. Ele, então, é chamado, Protágoras, o criador, o fundador do relativismo
ocidental. O homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, não há um critério absoluto de julgar que uma coisa é falsa ou verdadeira, que algo é bem ou mal. Cada um julga com o próprio modo de ver as coisas. Estava nascendo aí o relativismo, muito perigoso, e de vez em quando ele vem à tona. E é conhecido, Protágoras, ele é conhecido por sua obra, Antilogias. O que é uma antilogia? Uma contradição, Contradição, método de aduzir com argumentos contraditórios, pró e contra acerca de qualquer questão, até tornar mais forte o argumento mais fraco. Ele considerava esse método a sua verdadeira arte. O seu axioma é: o homem é a medida de todas as coisas. Quando Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas, ele entende medida como norma de juízo, como critério de juízo para julgar todos os fatos e todas as experiências. Esse critério foi considerado a carta magna do relativismo ocidental, até hoje. Com esse axioma, Protágoras negava um critério absoluto que discriminava ser e não ser, verdadeiro e falso. Cada um possui a sua verdade. Sua técnica e metodologia consistia em transformar o argumento mais fraco em mais forte, através da metodologia da contradição, a sua antilogia. É também o grande impulsionador não só do relativismo, mas do utilitarismo, algo que também vem muito à tona nos dias de hoje. Mais útil, mais conveniente, logo mais oportuno. Aquilo que é mais útil é mais conveniente, portanto mais oportuno. O sábio, para Protágoras, é quem conhece o relativo mais útil, mais conveniente e mais oportuno. E aquele que sabe convencer os demais disso e, portanto, pôr em prática isso. O que parece que a medida do homem era em relação à utilidade. Depois, ainda dentro dos grandes e famosos mestres, temos Górgias, nascido em Leontini, Sicília, mais ou menos entre 485 e 480 a.C. Ele herdou de Parmênides a ontologia. O ser existe e o não ser não existe. Porém, ele inverte os termos de Parmênides. O ser não existe e o não ser existe. Por isso, ele é considerado o pai do niilismo. Hoje nós vivemos esse problema do niilismo moderno. Está tão atual o niilismo, É a teoria filosófica fundamentada na admissão que não existe o ser e, portanto, o nada existe. Na ausência do ser, não é possível fixar uma verdade e um bem absoluto. Logo, ele também é relativista. Não existe o ser, ou seja, nada existe. Se o ser não pode ser, nem uno, nem múltiplo, nem incriado, nem gerado, logo será nada. Se o ser existisse, não poderia ser cognoscível. Há divórcio e rupturas entre o ser e o pensamento. Mesmo que fosse pensável, o ser seria inexprimível. A palavra não pode alcançar a verdade absoluta, a aletheia, mas somente a doxa, ou seja, a opinião. Nunca com a palavra alcançaremos a aletheia, que é a verdade absoluta, mas somente chegaremos à opinião, que é a doxa. A palavra não é mais um veículo da verdade. Ela está sem relação com o ser. Também ele é um grande impulsionador da retórica. A palavra tem autonomia própria, está desvinculada do ser, mas é portadora de persuasão, crença e sugestão. Sua doutrina da arte como moção de sentimentos sem interesses práticos, mas poéticos. Último de hoje, e terminamos a nossa aula de hoje, dos grandes mestres. Pródigo. Pródigo
nascido entre 470 e 460 a.C. Sua obra essencial é Horai. Lecionou em Atenas, era mestre na arte do discurso. Sócrates o recordava muito. Descobre a técnica da sinonímia, que é a pesquisa dos termos sinônimos e das diferentes mudanças de seus significados. Com essa técnica, destacou-se na arte do discurso, elaborando discursos sutis e convincentes nos debates públicos e nas assembleias. Retomou o utilitarismo de Protágoras. Adentrou também ao campo da ética. Reinterpreta o célebre mito de Hércules na encruzilhada, diante da escolha da virtude ou do vício. Amanhã nós continuaremos com o segundo grupo de sofistas, os erísticos. O terceiro grupo, os sofistas políticos. E o quarto e último grupo é a corrente naturalista da sofística. Um abraço grande e até amanhã.